Bom, pessoal, então vamos iniciar aqui nossa aula de história. A gente que vai estar comentando aí, né, sobre esse processo aí, né, do início da República, né? E hoje a gente vai estar falando sobre o período que teve muitas greves, muitas guerras, né? A gente vai estar conhecendo um pouquinho mais aí sobre isso, porque apesar, né, da gente não estar mais no governo, né, de monarquia, né, a gente estava de fato em uma república, né, a gente tinha ainda muitas coisas, né, que necessitavam ser melhoradas, né? Ainda havia muitos questionamentos ainda dos povos, né? E a gente vai estar comentando primeiramente então sobre a Guerra de Canudos, né? O que aconteceu naquela época, né? No início da democracia. Muitas pessoas ainda continuavam recebendo muito pouco, continuavam às vezes sem trabalhos, né? E poucas pessoas eram donas das grandes partes das terras. Isso é uma questão que a gente já comentou, né? E obviamente quem tinha as terras, né, tinha condição, tinha melhores condições de vida naquele momento, né? Porque poderiam plantar diversas coisas, né? Principalmente o café, que naquela época deu muito lucro para o nosso país, né? Para muitos fazendeiros poderiam criar aí animais, né? Seus rebanhos, né? E obviamente, então, quem tinha as terras, né, tinha melhores condições de vida. E quem tinha as terras eram as pessoas que davam trabalhos, então, para essas pessoas que trabalhavam nas fazendas. E aí, essas condições de trabalho muitas vezes não eram favoráveis, né? Eles viviam com pouco dinheiro, né, e condições muito miseráveis. E isso foi gerando muitos problemas, né? Foi gerando contestações. E isso gerou conflitos como o conflito da Bahia, né? Ficou conhecido como a Guerra de Canudos. Canudos que era um povoado que foi formado aí a partir de 1893, né, por pobres sertanejos que seguiam um líder religioso chamado Antônio Conselheiro. Antônio Conselheiro está aqui destacado na nossa imagem ao lado. Nesse povoado, meninas, as pessoas construíam seus barracos, criavam seus rebanhos, né? Cultivavam as suas plantações. E aí no final, né, às vezes no final de cada mês, eles repartiam tudo que tinham, né? Então era um sistema muito interessante, né? Um sistema que havia um certo socialismo entre eles, né? Havia uma solidariedade entre eles e eles compartilhavam aquilo que eles tinham, né? Às vezes tinha uma pessoa, por exemplo, que só cultivava rebanhos, né? Só tinha então rebanhos de vacas, né? Às vezes de ovelhas, enquanto o outro estava preocupado mais com as plantações, né? Com as lavouras. E aí então, né? No momento de colher, ou então no momento aí de fazer os abates dos animais, eles repartiam então os seus alimentos, né, entre eles, entre as famílias. E isso foi fortalecendo o vínculo desse povoado, né? E ele então foi crescendo e muitos empregados dos fazendeiros começaram a se mudar para Canudos. Então aqui foi onde começou a gerar problemas, né? Porque Canudos era então um povoado que estava crescendo, né? Que havia muitas pessoas, havia muitas famílias e muitos trabalhadores, né? Estavam deixando as fazendas, né? Estavam deixando as condições precárias de trabalho nas fazendas para se mudarem para o povoado de Canudos, para viverem de uma forma mais confortável nesse lugar. E aí então isso incomodou os fazendeiros. Por quê? Porque os fazendeiros começavam a perder os seus trabalhadores, né? Começou a faltar então os trabalhadores, né? Para as lavouras de café, para cuidar aí dos rebanhos, né? Rebanhos de vaca, né? Rebanhos de porcos, né? E com isso então começou a gerar alguns problemas. E então os grandes fazendeiros, que eram muito poderosos, né? Que tinham uma grande participação política, exigiu do governo que acabasse o povoado, exigiu do governo que acabasse o povoado. O povoado resistiu a 3 ataques, porém na quarta expedição, né, no quarto ataque aí do governo, né, o povoado não resistiu. Esse então foi o fim aí de Canudos, né? Essa, então foi a Guerra de Canudos.
E aí eu queria ver com vocês o que vocês acham aí dessa atitude do governo, o que vocês acham dessa atitude dos fazendeiros, né? Que não aceitaram essa questão dos fazendeiros deixarem aí os empregos das fazendas para irem para o povoado. O que vocês acharam aí dessa história e do motivo dessa guerra? Bom, hum, não sei dizer, sabe? O que você achou, Malu, da postura do Professor, governo? Oi. a minha internet tá caindo um pouco, mas se eu não estiver participando muito da aula, é porque eu tô ajudando minha mãe. É por causa que os filhotinhos da minha cachorra nasceu e agora que eu vim aqui pro quarto. Ah, entendi. Daphne, Não, mas eu entendi algumas coisas. Ana Laura, quiserem comentar? Não? Tranquilo? Ô tio, eu só tô ouvindo a aula porque eu não tô vendo nada. Minha internet tá um pouco ruim. Ah, beleza. Qualquer dúvida, então, você pode perguntar aí, tá? Podem Tá. interromper a qualquer momento. Beleza, pessoal. Então, assim, retomando, né? A gente vê que o governo tomou uma atitude muito autoritária, né? Eles decidiram ir atacar, né, esse povoado de Canudos, só porque as pessoas não estavam trabalhando mais nas fazendas e foram viver em comunidades lá com o povoado de Canudos. Então foi uma atitude muito autoritária, né, e talvez até desnecessária. Os fazendeiros pensaram apenas em si próprios, né, pensaram apenas naquilo que lhes serviam, né, que era a mão de obra dos trabalhadores. Só que os trabalhadores estavam bem nos povoados, né? Era necessário que se respeitasse a decisão desses trabalhadores que decidiram morar nesse povoado. Mas então veio aí os ataques, né, e o povoado não resistiu. E aí temos então agora uma nova guerra, né? Em uma outra região de um outro povoado, que é chamado povoado de Contestado, que é uma região entre Paraná e Santa Catarina. E o grande ponto dessa guerra, meninos, é que essa região era a região de interesse desses dois estados, né? Por isso o nome Contestado. Então, tanto o estado do Paraná quanto o estado de Santa Catarina tinham muito interesse nessas terras. E por isso, então, que gerou todo esse atrito, né? O povoado era formado por diversas, por pessoas de diversas origens, né? Entre eles haviam muitos trabalhadores da zona rural, né? Que eles exerciam aí os trabalhos do campo, né? E a comunidade seguia um coronel que era amigo das pessoas. Então é muito semelhante aí ao povoado que a gente acabou de comentar, né? Povoado aí de Canudos, né? Só que o motivo dessa guerra foi diferente. O ponto aqui foi que essas terras, né, que esse povoado surgiu, era uma terra de interesse de estados rivais. E aí teve então, né, a intervenção do exército e o povoado veio ao fim em 1915, né, após aí ataques do exército, né. Aí aqui a gente tem uma imagem da guerra aí do contestado, né. E esse também foi um período que teve algumas greves. E essa greve operária de 1917 foi uma greve que ficou marcada aí na história, né? Porque havia uma grande revolta dos operários das fábricas, que reivindicavam melhores salários, né? Que pediam uma redução da jornada de trabalho, a proibição do trabalho infantil, né? E foi necessário que eles fizessem greves, né? Que eles fossem às ruas, que eles deixassem de trabalhar, né?
para que os donos aí das indústrias, das fábricas, proporcionassem melhores condições de trabalho, proporcionassem melhores condições de salário, né, para que eles continuassem então no trabalho. E aí, por fim, a gente viu, né, no outro momento lá, né, que no período do Vargas, né, houve aí algumas mudanças e que melhoraram essa condição de trabalho, né, melhoraram um pouco essa condição de trabalho aí das pessoas das fábricas, né, reduzindo a jornada de trabalho para apenas 8 horas diárias, né, proibindo o trabalho infantil. Então foram algumas medidas aí tomadas no governo Vargas. E esse período, né, no início do século XX, houve muitas cidades que desenvolveram e que cresceram, né? Com essas reivindicações houve um certo desenvolvimento das indústrias, houve uma chegada de povos de outros países para auxiliar nesse desenvolvimento das indústrias e das cidades. Muitas cidades também se renovavam, né? Se desenvolviam. Esse foi o período, meninas, onde começou a ter aí luz elétrica, né, nas cidades, onde trocaram aí os lampiões pelas luzes elétricas. Começou a ter rede de água, rede de esgoto, construção de avenidas, né, calçamentos. Então as cidades começaram a se desenvolver, né, principalmente Rio de Janeiro, que até nesse momento aqui ainda era a capital do país, né? Posteriormente que veio a passar a Brasília, né, no governo aí Juscelino Kubitschek, como a gente comentou na outra aula. Nas primeiras décadas do século XX, né, as pessoas elas tinham alguns lazeres, né? Elas se divertiam então com festas, com passeios, com viagens. E aí surgiu o teatro, o cinema, né? Só que mais para as pessoas que tinham melhores condições. Então esses eram alguns aí dos momentos de lazer que essas pessoas tinham. Já as famílias dos trabalhadores, né, muitas vezes não tinham acesso a essas atividades, né, como teatro, como cinema, mas sempre se reuniam ao ar livre, né, realizavam aí piqueniques, banhos no mar, no rio, né, e atividades ao ar livre, né. E aí, meninas, nesse período teve algo marcante também, que foi a revolta da vacina. No início, né, do século XX, né, 1904, eram realizadas as reformas no Rio de Janeiro e houve uma grande proliferação de doenças, né, como a varíola. E aí, para combater esse processo, né, teve aí o médico, né, coordenador desse trabalho, que foi Oswaldo Cruz, e ele, para conter, né, esse surto de doenças, né, como a varíola, ele obrigou as pessoas a se vacinarem. E a população até então ficou um pouco assustada com essa medida, né? Ficou um pouco receosa com essa medida. E aí muitos médicos, enfermeiros começaram a invadir as casas das pessoas para vaciná-las, né? E aí vacinavam, às vezes até à força, né, as pessoas. Que a gente tem essa charge, né, que é muito conhecida aí, que sempre que falam, né, desse momento da revolta da vacina, né, no início do século XX, trazem essa charge porque ela ficou muito marcada e muito característica, né, dessa revolta. A gente percebe que as pessoas, né, meio incomodadas com essa obrigação da vacina, e aí os médicos e enfermeiros, né, tentando cumprir aí as determinações governamentais, né, vacinaram as pessoas. E aí, meninas, se vocês tiverem, se vocês puderem estar comentando, né, que vocês comentassem o que vocês acham desse processo, né, dessa revolta da vacina, né? Gente que vive um momento um pouco turbulento nesse momento, onde algumas pessoas, inclusive, às vezes preferem não se vacinar contra a Covid-19, né? E eu queria que vocês fizessem um paralelo sobre isso. O que vocês acham dessa obrigação da vacina? Bom, é, essa doença varíola era muito contagiosa e perigosa? Sim, teve um surto naquele momento na cidade, né? Era importante que as pessoas se vacinassem. Ah,
Mas sei lá, tio, eu acho que eu achei meio desnecessário. E na hora que você falou, quando as pessoas estavam. Você falou assim, ó, nessa foto as pessoas estão meio incomodadas. Ai, eu achei meio engraçado, porque as pessoas estavam até com faca na mão. Exatamente, né? Houve uma verdadeira revolta, né? Porque Aí, realmente, pode continuar. aí teve, tipo assim, manifestações sobre essa revolta da vacina. Então, houve esse período de revolta, né? Mas mesmo assim as pessoas foram vacinadas e aí o surto foi contido. Ah, que bom, né? É, aquele mal que de certa forma vem para algo bom, né? Mas o que vocês acham dessa medida? É um pouco autoritária demais, né? Verdade. Eu acho que a Entendi. questão da obrigação é sempre algo que a gente tem que refletir, né? Eu acho que as coisas obrigadas, elas geralmente causam, né, esses tumultos, né? Então, eu particularmente sou a favor do processo de conscientização, da divulgação da ideia daquilo que realmente é importante, daquilo que faz bem, né? E aí, com o tempo, as pessoas têm o direito, né, de aderirem ou não. O problema é que muitas vezes, né, como a gente vê que nos dias de hoje, quando as pessoas optam, né, por não tomarem a vacina, elas colocam em risco a si, né, colocam em risco inclusive as outras pessoas, né, Eu e lembrei de um negócio, saúde. professor. Eu, Oi, Malu. eu gosto Eu de tomar lembrei. vacina. Eu não, credo. Amo tomar Mas é vacina. necessário, né? Exatamente. Se fosse pra tomar todo dia, eu tomava. Ai, professor, isso me lembrou de uma coisa. Ah, professor? Oi? Ah, tá. É por causa que minha internet caiu. Isso me lembrou de uma coisa. Tinha uma família e tinha uma amiga da minha avó, o nome dela era Júlia. A família dela não deixava de jeito nenhum ela tomar vacina do Covid. Não deixava, porque não deixava mesmo. Falaram que essa vacina não era boa, que sei lá mais o quê. Falaram um montão de coisas de Deus. E, tipo assim, aí essa Júlia, amiga da minha avó, tinha uns irmãos, não sei se era tio ou irmão. Esses tinha um dos tios que era um dos mais assim, que não gostava dessas coisas, que era meio rabugento e tal. Aí, fecha a porta. Aí, ele foi o único da família que tomou a vacina. E essa Júlia foi internada no hospital com Covid. Aí ela acabou morrendo por causa que não tinha tomado vacina. Agora o outro irmão, tio dela, não lembro, que tinha tomado a vacina, felizmente sobreviveu. Porque ele também, toda a família pegou Covid. E ele também tinha parado no hospital. Pois é, né, meninos? Olha só que situação, né? E fica então um aprendizado, né? A gente sempre tomou vacina, né, ao longo aí da nossa história, né? As vacinas são confiáveis, né? E, e às vezes a gente se pega aí por outras questões, né, por questões ideológicas, e se deixa levar por aquilo que outras pessoas disseminam, né? Com viés político, né? Com interesses próprios, e aí outras pessoas acabam sofrendo as consequências disso. Então, por isso a gente precisa desenvolver aí a nossa criticidade, né, a nossa capacidade de observação e discernimento nessas questões, né? Tem alguma dúvida, alguma pergunta? Nenhuma dúvida. Também não. Ana Laura, você tá junto com a Júlia? Quer dizer, Júlia não. Não, Bia. eu Bia? não tô hoje. Ali, não.